E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E se por qualquer razão também você não estiver, esse vídeo vai melhorar um pouco o seu dia, porque uma coisa que nos alegra sempre é xadrez de alta qualidade. Hoje eu lhes trago Vincent Keymer e Fabiano Caruana competindo pela grande final do maior campeonato de freestyle chess ou Fischer Random que existe, que é o Freestyle Grand Slam. Para estar aqui, Vincent Keymer derrubou Magnus Carlsen, Alireza Firouzja e agora ele vai tentar derrubar o último titã do xadrez clássico que falta nesse campeonato, Fabiano Caruana. E nós temos uma posição super mega ultra aguda. O Keymer abre com um peão em C4 e de cara já tem uma ameaça de ganho material com dama por H7. Outra curiosidade dessa posição é que os dois jogadores podem fazer o rock no primeiro lance se quiserem, por conta da estrutura aqui da posição, né? Dá para rocar aqui por conta das regras do Freestyle Chess. Mas ao invés disso, nós temos C4 ameaçando ganhar o peão de H, cavalo em F6 defendendo o peão e cavalo em F3 por parte do Keymer. Outro ponto interessante aqui é que o peão de F7 e o peão de F2 são dois peões que começaram de maneira bem fraquinha, como no xadrez normal, são os peões mais frágeis, mas porque estão defendidos apenas por uma peça, que é o cavalo de H1 e o cavalo de H8. Então, ó, tem que tomar muito cuidado aqui o Caruana para movimentar esse cavalo e não levar um cavalo em G5, por exemplo, e de repente ter que voltar e pendurar o peão de H. Obviamente não é o que acontece, mas é um ponto para você ficar atento ao longo da partida. Os peões de F são pontos fracos. Temos B6 por parte do Caruana, ativando o bispo, e B4 fazendo a mesma coisa, só que de maneira mais agressiva, pegando espaço. E vem C5 por parte do Caruana, provavelmente tentando levar essa posição para um final de jogo logo, né? Vamos trocar peões aqui e vamos trocar damas de cara. Nessa posição tem muita coisa para a gente ficar atento, mas de maneira imediata existe uma ideia por parte do Vincent Keymer de bispo toma cavalo e dama toma H7. Essa ideia também existe por parte do Fabiano Caruana. A questão é, qualquer jogador que queira executar essa ideia vai ficar com a dama meio presa no outro lado do tabuleiro, enquanto o resto das peças do jogador adversário vão poder vir atrás do rei que fica solitário por ali sem uma dama para protegê-lo. Então, ao invés de bispo tomar cavalo de imediato, o que o Keymer faz é bispo em E5, um lance intermediário extremamente preciso por sinal, querendo eliminar qualquer chance do envolvimento de dama em um ataque, provocando o lance D6 que o Caruana joga. Esse lance acaba sendo um erro, que o Caruana deveria ter jogado o lance dama na casa de B7, mantendo a dama ativa. Dessa maneira, se o Keymer quiser ir para a ideia de bispo toma cavalo e dama toma H7, a dama dele fica bem presa por aqui, enquanto a dama, a torre, né, e as peças do Fabiano estão ativamente vindo atrás desse rei. Por exemplo, se você quiser não perder o peão de B, você teria que jogar B5. Um A6 já levaria aqui ao envolvimento da dama, já tem dama cheque, já tem dama toma peão, e em algumas linhas, por exemplo, se você jogar torre em A1 defendendo o peão de A, o computador já calcula cheque mate. Acredite ou não, aqui já tem mate em 12 para o jogador de pretas, o quão aguda é essa posição. Mas o extremamente preciso bispo em E5 do Keymer, né, levou o D6 na cara. E agora ele pode executar a ameaça de capturar o peão e a dama não se envolve de maneira tão simples no ataque do rei que fica sem a dama. Então bispo toma cavalo, peão toma e dama toma H7, ameaçando o cavalo de A8, né? De H8, perdão. Vem cavalo em G6 porque o cavalo estava ameaçado e você vê que o Keymer não precisa se preocupar de verdade, né, com a mesma ideia por parte do Caruana, porque agora a dama tá basicamente travada ali por conta do D6, então temporariamente ele tem um peão a mais. E ele escolhe, na verdade, não jogar um lance como B5, não tentar um lance como A3, mas sim jogar peão em E3 e gambitar o peão de B. Ele prefere priorizar o desenvolvimento, ele tá com um peão a mais, tá falando pro Caruana, quer saber? Já que eu tenho um peão a mais, eu vou simplesmente devolver o peão para eu poder desenvolver o meu bispo e poder fazer o meu rock, enquanto ele basicamente eliminou por parte do Fabiano Caruana as ideias de rock curto. Temos então C por B4, o Caruana simplesmente recupera o seu material e bispo em E2 preparando o rock. E nessa posição, certamente o que o Caruana deve fazer é começar a trazer suas peças para o jogo, só que o Fabiano vai para uma ideia um tanto quanto gananciosa demais. E essa posição provavelmente ele já não estava muito confortável, né? Você vê que a estrutura de peões das pretas também não tá legal.
mas ele vai para a ideia de torre em C5, movimentando uma peça que já estava ativa, a torre que já estava numa coluna semi-aberta. Interessante ver que as duas torres do Caruana já estão bem ativas, já estão em colunas sem peões, mas com qual ideia? A ideia de torre em A5 e ir atrás do peão de A, que acaba sendo um plano muito lento que requer vários movimentos de mesma peça na abertura para ir atrás de um peão. Então, assim, não é que o Caruana não conheça os princípios, né? Mas esse é o tipo de lance que você joga para buscar compensação numa posição que você já sente que não tá das melhores, né? Enfim, o Keimer joga cavalo em G3, preparando o roque. Temos dama em C7 por parte aqui do Fabiano Caruana, né? Também ativando a dama, trazendo a dama para a coluna semi-aberta. E o Vincent Keimer joga peão na casa de D4, forçando então a torre a ir para o canto. E temos torre na casa de A5, ameaçando o peão da casa de A2. Keimer joga a torre em C2, defendendo o peão. Bispo em C6 por parte do Caruana ameaça bispo em A4, cravando a torre ao rei. E o Vincent Keimer simplesmente faz o roque. Após os roques, saindo da ideia de bispo em A4, parece que o Keimer tá jogando, na verdade, uma partida normal de xadrez, se você for ver. Ele tem dois peões no centro, ele tem os cavalos na frente do rei desenvolvidos, ele tem o roque feito, né? E basicamente uma estrutura comum. Enquanto o Caruana parece, na verdade, que tá jogando Fischer Random, né? O Caruana é o único que tem as peças embaralhadas e tá com essa posição extremamente difícil. Bem, aqui, o jogador de brancas, apesar de estar tremendamente melhor, não tem nenhum plano muito concreto do que ele vai fazer com essa posição. Enquanto o Caruana tenta gerar um plano muito claro, muito simples de executar, após torre em A3. O que o Caruana quer fazer com esse lance? Ele quer jogar algo como A5, depois A4, depois B3 e jogar para algum tipo de compensação com peões passados na ala da dama. Se você der tempo demais para as pretas, elas vão conseguir trazer os peões e gerar um peão passado. Isso será problemático, principalmente porque a sua dama está no canto do tabuleiro e ela não consegue voltar para o jogo de maneira simples. Ou pelo menos é o que pensou o Caruana, porque nessa posição o Keimer joga peão em H4 e de repente é muito claro o que as brancas querem fazer e, por incrível que pareça, é completamente imparável. O que brancas querem fazer é H5 chutando o cavalo e agora a dama vai poder voltar e dependendo, se o cavalo vier para E7, por exemplo, e a dama não defender F7, um H6 depois, trocando o peão de H pelo peão fraco da casa de F7 no futuro. Então, brancas foram de uma posição confortável para uma posição estrategicamente ganha com um lance preciso do Keimer, que está se provando ser o melhor jogador nesse formato. Então vem bispo em A4 por parte do Fabiano Caruana, cutucando a torre, forçando a torre a deixar a coluna C ou pendurar o peão de A. E, por exemplo, se você joga algo como torre na casa de D2 deixando a coluna C, o peão de C se torna relativamente fraco, com ideias de torre C3 e A5 e assim diante. Então, o Keimer utiliza da filosofia do Sun Tzu. Nunca interrompa o adversário quando ele está cometendo um erro. Esse plano inteiro aqui do Fabiano, o Keimer não compra que ele vai funcionar, ele nem tenta defender o peão de A, ele joga a torre em C1. Prefere manter a torre na coluna C, sacrificando o peão de A, com o objetivo de manter viva a ideia talvez de um C5 expondo o rei do jogador de pretas com uma ruptura no centro do tabuleiro. E o Caruana joga A5, ele começa a fazer progresso com os peões na ala da dama. Vem então o H5 chutando o cavalo por parte do Keimer, o cavalo vai para a casa de E7 e de repente a dama pode voltar para o jogo, seja para atacar, seja para defender. Finalmente a diagonal está liberada e essa dama pode voltar a participar se necessário for. E essa é uma posição no qual tanto C5 quanto D5 são excelentes lances, mas por razões diferentes. C5 é excelente porque vai abrir a posição e o rei do Caruana está completamente exposto se a posição se abrir. E D5, que é o lance que o Keimer decide jogar, é um excelente lance porque vai gerando fraquezas ao redor do rei do jogador de pretas e gera uma casa excelente para a gente começar a trazer o restante das nossas peças. Caruana finalmente joga a torre por A2 e agora as pretas têm um peão a mais. Só que esse peão não é tão impactante. Essa é a única posição que você vai ver que pretas têm peões passados, conectados, um peão extra e ainda estão piores, porque as peças estão tremendamente descoordenadas aqui na ala do rei, né? Então vem cavalo na casa de D4, ameaçando tudo quanto é tipo de pulo de cavalo que não seja muito interessante por as pretas, né? Então cavalo em F5 é uma das ideias, cavalo em C6 é outra das ideias. E vem dama em D7 para ficar de olho, pelo menos na ideia do cavalo em F5 de imediato. Vem então torre em A1, querendo trocar torres.
mas mais com o objetivo de eliminar a única peça ativa que o Caruana tem. A única peça que ele tem que realmente estar jogando é essa torre, né? Então se a gente conseguir trocar ela, aí realmente o que resta pro Fabiano é essa bagunça aqui na ala do rei. Então, torre em D2, o Caruana tenta manter a torre ativa. E aí vem peão na casa de H6, que é uma ideia legal, querendo trocar o peão de H pelo peão de F7, que estava fraco desde o início. Se você capturar, eu vou tomar o peão de F. Se você não tomar, aí você vai simplesmente perder o peão. Então vem G por H6, e ao invés de simplesmente tomar F7 de dama, que seria o que qualquer jogador faria, o Keimer, buscando a precisão perfeita, joga bispo em H5, ameaçando capturar de bispo, que é muito mais cruel, porque prende a torre na casa de E8 e ganha a qualidade. Ao mesmo tempo, eliminando o peão de F7, também vai ser gerada aqui uma ameaça do cavalo entrar na casa de E6. Tendo em vista tudo isso que está rolando, o Caruana sacrifica a qualidade no cavalo, porque o cavalo ficaria forte demais, mais do que estava, e depois de ir por D4, ele joga bispo na casa de B3, abrindo caminho para o peão de A correr o único ponto de contra-jogo que ele tem. Então ele está deixando a captura em F7 ser executada. Mas ao invés de tomar em F7, a gente tem dama em D3. Ele volta para parar o único ponto de contra-jogo do adversário. Força o A4 e congela completamente o plano das pretas temporariamente. Vai precisar de muito, mas muito esforço para continuar com esse plano e as pretas simplesmente não têm coordenação para isso. Então, torre em B1 ficando de olho no bispo, cavalo em C8 abrindo a torre, e cavalo em F1 buscando o cavalo em E3 para fechar a coluna aberta e deixar todas as peças das pretas o mais passivo que for possível. Vem então B5, que é um sacrifício de peão por parte do Fabiano Caruana, né? E depois de C toma B5, dama em C7, a gente vê a razão do sacrifício de peão. Ele sacrificou para abrir a coluna C e tentar contra-jogo, né? Tentar talvez uma ameaça de bispo na casa de C2, alguma coisa do gênero. Vem então cavalo em E3, ficando de olho nisso e fechando a coluna da torre. Cavalo em B6 aqui, o Fabiano, né, tentando jogar pela casa de C4 ou algo do gênero. Torre em C1 chuta dama, dama em B7 e bispo na casa de F3 super protege o peão de D5. F5 por parte do Fabiano é mais um sacrifício de peão, como se o primeiro já não tivesse sido suficiente, para tentar ativar o bispo, que é mais uma peça que não está jogando. Dama toma F5, bispo em G7 e dama em F4, ficando de olho no peão de D6 e forçando o bispo a voltar, provando que o sacrifício de peão foi para nada. Vem então torre na casa de C6, né? Por hora, o bispo defende bem o peão, A3 por parte do Fabiano, e aqui o Keimer simplesmente finaliza o jogo com classe. Ele joga torre por D6. Esse sacrifício de qualidade mata a partida, porque você está trocando a torre pelo bispo e 2 peões. Então, se você tomar o sacrifício, o único ponto de contra-jogo das pretas se vai, porque a dama vai tomar o peão de B, depois vai tomar o peão de A, e já era, né? É o único ponto que o jogador de pretas tinha para tentar gerar jogo e você o eliminou. E se você não tomar, jogou o cavalo em D7 aqui o Caruana, aí a torre vai para casa de A6, né? E o Fabiano Caruana abandona. E abandona por quê? Abandona porque o rei dele tá quase levando checkmate, né? Como dama em C8, D6 abrindo o bispo, torre em A1 tá vindo também, e é uma posição completamente horrível e indefensável, por isso Caruana abandona. Amanhã nós teremos o Caruana com as peças brancas e vamos ver se a história vai ou não se repetir. Por hora, o Vincent Keimer tá se provando um jogador completamente imparável, por consequência, eu espero uma vitória dele amanhã também. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Se inscreve no canal se você gostou, deixa um like no vídeo, um abraço e até a próxima.